Graça e paz, meus amados. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Iremos tratar de um assunto de suma importância: o cristão e a ansiedade. Segundo a OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas. E vale ressaltar que depois do surgimento dessa pandemia, o número tem se agravado cada vez mais. O medo de se perder o seu emprego, de se perder um ente querido, de se perder quem está ao seu redor, tem aumentado e se agravado. Por isso, hoje iremos tratar desse assunto à luz da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia Sagrada nos fala a respeito do tema? O que o nosso Jesus Cristo falou há cerca de mais de 2000 anos sobre a ansiedade? Se você é ansioso ou conhece alguém que é ansioso, continua conosco nesse vídeo e iremos junto ver o que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer sobre o tema. A Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo de número 6 e o versículo de número 31, vai nos dizer o seguinte: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. A primeira coisa aqui que nós aprendemos é o Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos e acalmando-os, dizendo: olha, vocês não devem ficar ansiosos, vocês não devem se preocupar, porque o vosso Pai Celestial sabe do que vocês precisam. A primeira palavra que eu tenho a dizer para você sobre essa sua ansiedade é que o seu Pai Celestial, Ele te conhece. Ele sonda o seu coração. Ele sabe das tuas necessidades. Jesus deixa bem claro aqui: o nosso Pai Celestial sabe de todas as coisas. E eu lhe pergunto, será que você não conhece alguém que está com o mesmo questionamento, ou até você mesmo, que os discípulos de Jesus Cristo? O que comeremos? O que nos vestiremos? Quantas pessoas que nós conhecemos que ficam ansiosos nas festividades para comprar uma roupa, um sapato, e essa ansiedade aumenta quando eles olham para os seus cartões de crédito e não tem limite. E eles querem aquela roupa. A ansiedade bate no seu coração. Mas aqui, diferentemente do que o mundo pensa e age, a palavra de Deus nos mostra para não sermos ansiosos. Jesus diz: olha, você não deve ser ansioso. E o segredo para você não ser ansioso está no versículo de número 33 do mesmo capítulo 6. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O segredo de Jesus para você é o seguinte: é buscar o seu reino e a sua justiça. E buscar o reino de Jesus significa muitas coisas. Porque não tem como se buscar o reino de Jesus se não entregarmos de corpo e alma para Ele. Não tem como servir a Jesus e ao seu reino se não dermos a Ele o primeiro lugar. Se não dermos a Ele a primícia de nossa vida. Então Jesus deixa bem claro: vocês têm que buscar o reino de Deus. Vocês têm que buscar a justiça, aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que produz verdades de Deus para a sua vida e para quem está ao seu redor. Então, se há um segredo nesse texto para vencer a ansiedade, é buscar Deus e buscar a sua justiça. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipenses, ele fala o seguinte, no capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Não estejais ansiosos por coisa alguma,
Antes, a vossa petição sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Veja que maravilhoso. Agora o apóstolo Paulo falando sobre o tema. Não fiquem ansiosos. Não tenha medo. Não se desesperem. Mas antes façam o seguinte. O apóstolo Paulo dá 3 conselhos. Orem, supliquem e adorem. Porque em outras versões, ações de graça tem adoração. A tradução original é adoração. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês devem orar, vocês devem suplicar e vocês devem dar ação de graças, vocês devem adorar. Oh, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, antes de ficar ansioso, ou quando essa ansiedade bater na porta do teu coração, trazendo medo, trazendo uma perspectiva negativa, de que nada vai dar certo, de que nada vai acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Estudos mostram que 60% do que pensa, do que vem à mente do ansioso, não acontece. Sofre por antecipação. Mas a Bíblia Sagrada nos revela que antes de você sofrer por antecipação, pegue ela, medite. O apóstolo Paulo diz, faça uma oração. Oh, glória a Deus. É como se ele estivesse te dizendo, você não tem um pai? Uma criança, quando não pode resolver um problema, ele procura o pai. Porque sabe que o pai é grande, que o pai pode, que o pai tem mais força, que o pai tem mais abrangência. E é nesse ponto que eu quero te falar. Se você não pode com a situação, você tem um pai que pode. Se você não consegue, você tem um pai que consegue. Você tem um pai poderoso, um pai grandioso, um pai tremendo e um pai que sabe de tudo o que você precisa. Oh, aleluia! O apóstolo Paulo, de forma maravilhosa, ele traz essa palavra para os amados de Filipenses, dizendo, meus irmãos, em vez de você ficar ansioso, vá adorar. Em vez de você ficar ansioso, vá exaltar, vá louvar, vá engrandecer o nome do Senhor, vá dizer que Ele é grande, que Ele é fiel, porque Ele pode acalmar o seu coração. Ou você não lembra daquela situação em que Jesus estava dormindo à proa de um barco e os discípulos estavam desesperados porque as ondas estavam engolindo aquele barco? O medo bateu na porta daqueles discípulos. Os seus corações ficaram temerosos. A sua experiência em alto mar foi levada a zero. E eles lembraram que Jesus estava no barco e despertaram Jesus. E a resposta de Jesus para aqueles discípulos foi, por que vocês não têm fé? Tenhas fé e não medo. A fé remove montanhas. A fé remove a ansiedade.